Protestos contra a política de Covid-0 se espalham na China. É iniciativa incomum em um país altamente censurado, manifestantes pedem a renúncia do presidente Xi Jinping e o fim das rígidas restrições. Protestos se intensificaram após incêndio em prédio que matou 10 pessoas. Há relatos de várias pessoas detidas pela polícia dos protestos. Manifestações contra restrições impostas pelo regime chinês na estratégia de Covid-0 se espalharam neste fim de semana por grandes cidades do país como Pequim, Xangai e Nanjing. Os protestos se intensificaram na China após a morte de 10 pessoas em um incêndio na quinta-feira em um edifício alvo de confirmação da cidade de Urumqi, capital da região chinesa de Xinjiang. Testemunhas dizem que os bloqueios dificultaram a chegada e o trabalho dos bombeiros. Além disso, vários moradores tiveram dificuldade em escapar devido às portas trancadas dos apartamentos. Alguns não deixaram suas casas por medo de violar o toque de recolher. A indignação que inundou na sexta-feira a internet chinesa, fortemente censurada, se transformou neste sábado, domingo, dia 27 de novembro, em vigília de memória das vítimas. Muitas pessoas chamaram atenção para o fato de os mortos terem passado seus últimos 100 dias de vida confinadas em casa. Durante os protestos da noite de domingo em Xangai, foram ouvidas pela primeira vez pedido de renúncia do presidente Xi Jinping e de retirada do Partido Comunista do poder, iniciativa considerada extremamente comum, uma vez que a liberdade de expressão e a mídia são fortemente censuradas na China. Segundo testemunhas e vídeos publicados nas redes sociais, várias pessoas foram levadas pelos policiais. Pelo menos 10 pessoas morreram em incêndio em Urumqi. Protesto de universitários. Na capital Pequim, centenas de estudantes da renomada Universidade de Tsinghua e de outra universidade de elite se reuniram para expressar indignação pela política de Covid-0. Na Universidade de Nanjing, estudantes se reuniram no campo do sábado à noite e acenderam as lanternas dos celulares de uma vigília em memória dos mortos em Urumqi. Em Nanjing, como em outros lugares, as pessoas levaram aos atos folhas de papel em branco, o que pode ser visto como um protesto silencioso contra a censura. Ao mesmo tempo, o branco é a cor de luto da China. Em Xi'an, uma cidade que também passou por duros confinamentos, um grupo de estudantes tomou as ruas do campo da universidade para mostrar a insatisfação com os confinamentos anti-Covid-19. Embora a imprensa oficial não noticie os incidentes, vídeos mostraram dezenas de pessoas no sábado derrubando bloqueios do vasto complexo habitacional de Tiantongyuan, no norte de Pequim. De acordo com o portal WhatsApp Weibo, muitos usuários da rede social Weibo, equivalente local do Twitter, que é censurado no país, expressaram apoio à vigília, mas, sobretudo, pediram aos participantes que se protegessem antes de os censores da plataforma proibirem comentários. China está praticamente isolada do resto do mundo desde o início de 2020. Alta de casos. A capital chinesa registra agora os níveis mais elevados de contágio. De acordo com o último relato oficial, mais de 4,3 mil novos casos foram detectados no sábado, sendo 82% deles assintomáticos. Os números baixos pelos padrões internacionais, mas intoleráveis para autoridades chinesas, resultaram em restrições e confinamentos que afetaram uma grande parte da população da capital, como já aconteceu este ano em outras partes do país. Xangai, por exemplo, passou por um duro confinamento de mais de 2 meses em algumas áreas. A China está praticamente isolada do resto do mundo desde o início de 2020 e passou por várias ondas de surtos de Covid-19 desde o início deste ano,
pondo em risco a estratégia de tolerância zero do país contra o coronavírus ao ser registrado um número de infecções mais elevados do que o início da pandemia. De acordo com os dados da Comissão Nacional de Saúde, a China bateu nas últimas 24 horas o número de recordes de infecções detectadas, quase 40 mil novos casos no sábado, embora 90% sejam assintomáticos. Os números oficiais mostram que cerca de 1,8 milhão de pessoas estão atualmente sob quarentena, uma vez que a diretriz já transferiu os dados, incluindo os assintomáticos, e também, mais separadamente, aqueles que tiveram em contato com os infectados para hospitais ou centros de isolamento. Em todo o país, a frustração das pessoas com as duras medidas está aumentando. As restrições de saída são uma ameaça existencial, especialmente para trabalhadores migrantes que não possuem grande economia. Na cidade de Shenzhen, houve recentemente dias de protestos, às vezes violentos, na maior fábrica de iPod do país, Le Lusa,8.